E aí, cara, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre conjunção subordinativa. Mas, na verdade é o seguinte, eu vou dividir a aula de conjunção subordinativa em dois tipos, tá? Em duas etapas. Por quê? Porque primeiro eu tenho que trabalhar as conjunções subordinativas integrantes, porque elas são mais detalhadas. E depois eu passo para as conjunções subordinativas adverbiais. E daí o esquema é outro, tá? Até o tipo de memorização é diferente. Também para você não confundir e não ficar com muito nome na cabeça na mesma aula, tá? Então você já estudou a conjunção coordenativa, agora é hora de estudar a conjunção subordinativa, tranquilo? Então vamos lá. O que você tem que saber? Conjunções subordinativas, elas seguem o padrão de conjunção, quer dizer, palavra invariável, beleza? A diferença é que para a conjunção subordinativa, nós vamos ter aqui, ó, elementos que ligam termos sintaticamente dependentes, tá? O que é que significa dizer isso aqui? Significa que vai haver uma relação sintática entre os termos. Ou seja, uma oração vai ser sujeito da outra, ou vai ser o objeto direto da outra, ou vai ser um predicativo da outra. Quer dizer, elas devem coexistir, elas não fariam sentido separadamente, tá? Então dizer que elas são sintaticamente dependentes significa dizer que uma desempenha uma função sintática em relação à outra. E existem dois tipos de conjunção subordinativa. Nós temos as conjunções subordinativas integrantes e temos as conjunções subordinativas adverbiais. Cada uma funciona de uma maneira. Nós vamos estudar nesta aula as conjunções subordinativas integrantes e que papel elas desempenham ali, de que maneira você consegue estudar com mais propriedade. Vamos lá? Então olha só, você vai colocar que é o primeiro tipo de conjunção subordinativa. Eu vou usar na numeração 2.1. 2 porque é o tipo número 2 de conjunção. Número 1 era a coordenativa, número 2 é a subordinativa. Ponto 1 porque é a primeira divisão. Então você tem aqui, ó, conjunção subordinativa, temos as integrantes. Beleza? Conjunções subordinativas integrantes. Meu aluno querido, por favor, lembre-se de que a gramática definiu duas palavras para serem conjunções subordinativas integrantes. Quais são elas? Que e se. Beleza? Elas serão as conjunções integrantes. Por que integrante? Isso que você precisa se perguntar. Por que integrante? Porque ela serve essencialmente para fazer a conexão entre os elementos. Ou seja, serve para integrar um termo ao outro. Integrar um termo ao outro. Nós vamos pensar que uma conjunção integrante não possui sentido aparente, tá? Então coloca assim, ó, sem significado. Não possui um significado pré-determinado, pré-concebido. Não possui. Nós teremos aqui o significado, tá, da elocução, sem que a palavra se ou que a palavra que possua um significado como explicação, como condição, como causa, entende? Não vai existir um significado pré-estabelecido. Ela vai servir única e exclusivamente como uma espécie ali de argamassa para colar uma palavra a outra. Beleza? Essa informação é importante. Agora, eu quero que você anote com outra cor de caneta, tá? Anote isso aqui. As conjunções subordinativas integrantes introduzem, manda lá, introduzem oração subordinada substantiva, tá? Introduzem oração subordinada substantiva. Você precisa saber isso aqui, tá? Cara, isso é uma parte que você tem que ter na sua mente.
introduzem oração subordinada substantiva. O que é que significa isso? O que é que significa a oração subordinada substantiva? Então, vamos lá. Olha que coisa linda. Oração, para você que já estudou comigo, significa frase que tem verbo. Vamos colocar aqui, ó. Frase que tem verbo. Subordinada é aquela que depende de outra. Depender. Substantiva. Pablo, por que esse nome substantiva? Porque a oração que aparece ali vai ter o papel de um substantivo. Ela vai se comportar como um substantivo, tá? Pablo, tem que entender isso com mais propriedade. Tem mesmo? E é o que eu vou mostrar para você. Ó, vamos lá. Memoriza tudo isso comigo. O que é que você tem que saber nesta aula? Primeiro, temos uma conexão, serve para integrar. Segundo, não possui significado próprio. Terceiro, introduzem oração subordinada substantiva, tá? Pegou aí? Conjunção subordinativa integrante, que a gente vai chamar de CSI aqui. Introduz uma OSS, uma oração subordinada substantiva. Então, se eu digo CSI, você diz os. Lembra aquele cumprimento lá das artes marciais? Os, tá? OSS, oração subordinada substantiva. Claro que tudo isso agora tem que fazer sentido. Por isso que eu vou colocar alguns exemplos no quadro e vou ensiná-lo a analisar isso aqui. Beleza? É muito tranquilo depois que você consegue internalizar a estratégia, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a comparação. Eu coloquei no seu material assim, ó, comparação didática, que é para você comparar uma oração no período simples, sem a conjunção integrante, tá? E depois uma oração no período composto, com a conjunção integrante. Porque eu vou precisar de um pouquinho do seu conhecimento de análise sintática. Ah, mas eu não estudei sintaxe. Sem problema. É só um pouquinho. Vai dar certo. A primeira frase que eu coloquei ali é: o professor não falou a resposta. Vamos analisar? O professor não falou a resposta. Você viu que aí no seu material está assim, período simples. O que significa período simples? Nós temos apenas uma oração aqui, apenas um verbo, tá? Então anote isso já para você saber o porquê de período simples. Olha lá, o professor não falou a resposta, eu tenho o verbo falar, tranquilo? Tá ali o verbo falar. E aí eu tenho o professor, eu tenho não, tenho resposta. Vamos classificar primeiro na morfologia? O é um artigo. Professor é um substantivo. Não, você já sabe, é um advérbio. Falar é um verbo, a é um artigo e resposta é um substantivo. Joia? Vamos agora fazer uma análise em razão do verbo. A minha pergunta é: quem falou a resposta? O professor? Quer dizer que o professor é o sujeito do verbo falar. E o que foi que ele falou? Ele falou a resposta. Quer dizer que o termo a resposta é o nosso objeto direto, também chamado de complemento verbal. Objeto direto ou complemento verbal. Nós não temos conjunção integrante aqui. Isso aqui é para mostrar de onde eu vou partir. Vamos agora para a próxima oração para você entender aonde eu quero chegar. Do período composto, eu selecionei: o professor não falou que a prova seria hoje. O professor não falou que a prova seria hoje. Beleza? O professor não falou que a prova seria hoje. Nós temos dois verbos agora. Nós temos o verbo falar, nós temos o verbo ser. Ok? Agora, lembra que eu falei para você que uma das frases mais importantes era: se analisou a oração, corte na conjunção? Pois é. Vamos analisar aqui? Temos conjunção aqui no meio? Não sei, vamos ver. O artigo
Professor, substantivo, não. Advérbio, falou. Verbo, que. Piscou a luz. Esse que pode ser uma conjunção. Ele pode ser uma conjunção. Então, vamos fazer o seguinte, colocar uma barra aqui. Se analisou a oração, corta na conjunção. Tranquilo? Essa palavra que não tem um significado próprio. Ela não significa a mesma coisa que porque, não significa a mesma coisa que porquanto, tá? Significa que eu tenho só uma palavra para encaixar as duas coisas. Eu tenho a oração, o professor não falou, e eu tenho a oração, a prova seria hoje. Para eu poder unir as duas, eu estou usando esse que. Então, se ela está conectando, essa palavra está conectando, ela é a nossa conjunção subordinativa integrante. Ok? Conjunção subordinativa integrante. O que eu falei para você memorizar? Que se ela é uma conjunção subordinativa integrante, ela introduz uma oração subordinada substantiva. Pablo, é muito nome. Calma, calma. Vai funcionar. Eu só preciso de que você confie e que você raciocine comigo devagar. Se ficou difícil, pausa, volta e vem até aqui para você anotar esses nomes sem se confundir. Antes de continuar essa parte da análise, eu vou visitar a outra frase, tá? A frase, o professor não falou. Essa parte aqui, ó, é outra oração. É outra oração, tá? Vamos destacá-la? O professor não falou. Você vai pensar comigo assim. Se eu tenho, de um lado, uma oração subordinada, do outro lado, eu tenho que ter alguém que não é subordinado. Quem não é subordinado é o principal. Então, a oração que está ali e não apresenta a conjunção vai ser chamada de oração principal. Agora eu vou explicar algumas coisas antes de progredir. A primeira delas, por que é uma oração? Porque tem verbo. A segunda, por que ela é a principal? Porque outra oração está subordinada a ela. Por isso, tá? É só você parar para pensar. Se você tiver chefe ou funcionário, o funcionário é subordinado ao chefe. Em tese, o chefe é o principal. Tranquilo? Pablo, diga para mim, por que é que aqui eu não vou dizer que é uma oração assindética? Talvez você tenha essa dúvida. Ainda mais se você acabou de estudar as orações coordenadas. Eu explico. Porque o nome assindética só se aplica a uma análise de períodos compostos por coordenação. Ou seja, quando você junta aquelas frases que são independentes entre si. Aqui nós estamos juntando frases que são dependentes entre si. Portanto, o que nós temos que fazer aqui é analisar a chamada oração principal de um lado e a subordinada do outro. Ficou mais claro? Beleza. Agora, respire fundo e vamos dar uma olhada nisso aqui. Compare a primeira frase com a segunda frase. O professor não falou. O professor não falou. Até aqui está igual, certo? Certo. O que foi que o professor não falou aqui? A resposta. O que foi que o professor não falou aqui? Que a prova seria hoje. Você concorda comigo que os significados são diferentes? São, né? Afinal de contas, eu tenho a resposta e aqui eu tenho que a prova seria hoje. Mas, concorda comigo que tanto essa frase quanto essa expressão pequenininha aqui, que esses dois elementos estão fazendo a mesma coisa? Como assim a mesma coisa, professor? Que esses dois elementos estão completando o significado de falou? Não entendi. De novo. Você concorda que tanto o professor não falou a resposta, quanto o professor não falou que a prova seria hoje, esses elementos vêm para complementar o que o professor não falou? Ótimo! Se você percebeu isso, o que era esse termo a resposta? Era um substantivo, calma. Na análise sintática, ele não estava completando aquilo que o professor não falou? Sim. Então ele era o objeto direto ou o nosso complemento verbal. A oração
que a prova seria hoje não está na mesma função de objeto direto ou de complemento verbal? Está. Por isso que nós usamos o nome oração subordinada substantiva objetiva direta. Pablo, eu nunca vi esse nome em uma prova. Esse nome aparece em algumas provas. Mas sabe o que é mais comum? O cara perguntar para você assim: é possível afirmar que a oração introduzida pela palavra que desempenha a função de complemento do verbo falar? A resposta está certa. Veja, essa oração inteira completa o sentido do verbo falar. Assim como esse termo, a resposta completa o sentido do verbo falar. Entendeu? O que nós temos aqui é uma oração com função de complemento verbal. Em que parte do nosso conteúdo você aprofunda isso? Quando nós estivermos dando análise sintática do período composto. Pablo, eu fiquei desesperado com esse pedaço da matéria, que acho que eu não estou entendendo nada. Então eu vou explicar para você. O que é que você tem que saber nesta aula? Que a palavra que é uma conjunção integrante. Primeira coisa. Segunda coisa, que quando ela aparecer, ela introduzirá uma oração subordinada substantiva. É isso que você precisa saber. Tudo bem? Se você aprendeu isso, tá ótimo. Mas eu não vou te deixar com um exemplo só, né? Eu vou trabalhar com mais um. Eu vou colocar aqui mais um exemplo, porque na minha opinião isso aqui é muito importante para você conseguir entender o conteúdo, né? Eu vou colocar mais um par de frases. O próximo par de frases, que está no seu material, eu vou reproduzir aqui, é esse. É mister, está escrito não mister. Mister significa importante, fundamental. A saída do presidente. Primeira frase, segunda frase, é inegável, tá? Eu mudei só a palavra, tá? Do mister para o inegável ali, tranquilo? Que o presidente, é inegável que o presidente saia. Se você quiser, você pode colocar mister aqui, que não vai fazer diferença para a composição da frase, tá? Só para ensinar que você precisa aprender o seguinte: no português nós mudamos as palavras, mas as estruturas ainda são as mesmas. Olha só, em é mister a saída do presidente, eu só tenho um verbo, que é o verbo ser, que está aqui o nosso verbo de ligação, tá bom? Aí eu vou perguntar para você, o que é mister? Tá? O que é importante? O que é fundamental aqui? É fundamental a saída do presidente. O que nós entendemos? Que esse termo que está aqui é o sujeito do verbo ser. Pablo, como é que pode ser o sujeito se ele está depois? Porque no português isso é possível. Você pegar o sujeito de uma frase e colocar no fim da sentença ou no meio da sentença. Isso é completamente possível. Você verá infinitos exemplos desse mesmo fenômeno nas minhas aulas. Muito bem, aqui eu tenho um sujeito, aqui eu tenho um verbo e eu tenho uma caracterização aqui na frente que sintaticamente nós chamamos de predicativo do sujeito. Lembre-se de que se você não souber esses nomes agora, se você não dominar esses nomes, não há problema. Isso vai acontecer ao longo do curso. Isso é só para que eu possa explicar perfeitamente. Porque, lembra, o meu curso serve para todas as pessoas, daquelas que sabem tudo, aquelas que ainda não sabem, tá? Porque é bem pontual para você poder resolver esses problemas. Olha, o que eu quero te mostrar, que dessa frase para essa frase, nós mudamos um elemento de conexão. Aqui eu não tenho a necessidade de conectar as coisas, porque eu só tenho uma oração, apenas um verbo. Aqui nós temos duas orações, então eu preciso de um elemento de conexão. Veja só, é inegável, é mister. Eu mudei só essa palavra, mas a estrutura não mudou. Então continuamos aqui com o nosso verbo de ligação.
Continuamos aqui com a nossa caracterização, nosso predicativo do sujeito. Lembra que eu estou falando de sintaxe agora, tá? Estou explicando morfologia, mas para isso eu preciso de um pouquinho de sintaxe. E aqui nós temos a frase que o presidente saia. Dentro dela, nós temos um verbo, que é o verbo sair. Nós temos o termo o presidente, que é o sujeito do verbo sair. Mas lembra, o que a gente tem que achar aqui no meio? Uma conjunção. Se analisou a oração, corta na conjunção, na nossa palavra que. Aqui a palavra que está no papel de conjunção. Agora, pensa comigo. Essa frase inteirinha que está aqui, não está fazendo exatamente o que esse elemento estava fazendo? Como assim, professor? Não está conjugando o verbo ser? Não está servindo para ser o sujeito? É só você inverter a frase. A saída do presidente é mistério. Que o presidente saia é inegável. Só inverter que já faz o sentido. Olha, nós temos aqui a palavra que. Eu pedi para você memorizar o quê? Quando você tem uma conjunção subordinativa integrante, se você tem se é sai, então os, tá? Oração subordinada substantiva. Para você memorizar, usa aí o seu mnemônico. Eu só preciso saber o papel que ela desempenha. Comparando com essa, ela era o nosso sujeito. Aqui a gente chama de oração subordinada substantiva, olha o nome. Subjetiva. Subjetiva porque ela vai se parecer com o sujeito, vai ter função de sujeito. Pablo, eu acho que eu entendi um pouco, mas eu preciso estudar muito isso aqui. Não é só você. Esse exemplo em específico é muito incidente, tá? Muito incidente, ele cai muito em provas de concurso. Mas você vai estudar isso com mais força quando estiver no período composto por subordinação. Lá você verá vários exemplos disso. Qual é o seu propósito agora? Anotar no seu caderno de revisões que a palavra que e a palavra se funcionam como conjunções subordinativas integrantes. É isso que nós precisamos ver, tá? Você verá outros exemplos, outras frases lá na parte sobre o período composto. Como eu estou preparando os seus estudos até lá, você precisa tão somente saber o que é uma conjunção integrante. Então não precisa se desesperar se esses nomes aqui forem nomes novos ou nomes relativamente complexos para o momento. Eles vão ficar bem mais fáceis mais adiante. Beleza? Então tá jóia. Matamos essa parte aqui agora. Finalizei as conjunções integrantes e você precisa ir adiante para estudar as próximas conjunções. Valeu? Força, guerreiro!